excelente dia para você. Está no ar o programa Saber Viver, ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10, via Tech Cable. E hoje, começando de um jeito diferente, né? A gente fala aqui, aliás, eu costumo sempre falar que o nosso programa a gente trabalha com os assuntos atuais e que a gente deixou um pouquinho o factual de lado, porque a gente resolveu trabalhar falando de qualidade de vida, de propostas de melhoria para o nosso cotidiano, para a nossa vida. E falar de crueldade, falar de atrocidades, e falar de coisas absurdas que a gente vê acontecendo na nossa sociedade, no nosso dia a dia, é falar disso tudo, não é verdade? É o contrário disso tudo, vai contra toda essa proposta que a gente diz de fazer o bem, de qualidade de vida, e de tudo isso que engloba o saber viver. E a gente hoje vem falar desse assunto, vem falar do que aconteceu ontem com a cachorrinha, com a Belinha, né? Que eu acho que todos os petropolitanos ficaram escandalizados. Eu acho que foi algo que ninguém conseguiu compreender. A verdade é essa, acho que isso resume, né? Não houve uma compreensão do que aconteceu. Ontem a doutora Rosana Portugal fez uma declaração dizendo que em 20 anos ela nunca viu uma atrocidade dessas. E a gente realmente fica assustado como um ser humano é capaz de fazer isso, né? De fazer uma maldade tamanha, de como alguém pode fazer isso com um bichinho indefeso, né? Então, isso vale, hoje a gente vai abordar esse assunto aqui, hoje a gente vai conversar com a Natália da Pet Amado e a gente vai falar um pouquinho sobre a adoção responsável, né? Do quanto é importante a gente ter essa consciência de que os bichinhos precisam, dependem da gente. E, gente, pelo amor de Deus, é um negócio, é até difícil a gente falar, porque é uma coisa tão absurda, tão bizarra, a gente só espera que seja feita a justiça, embora a Belinha já foi, né? Belinha morreu ontem, não aguentou. Ontem eu conversei com a Fernanda também, que ajudou no caso. A Fernanda ficou com febre emocional, ficou com 39 graus de febre, porque ela falou, Carol, eu não consegui lidar emocionalmente com a situação. Foi uma coisa tão diferente, né? Uma coisa tão bizarra que a gente não conseguiu lidar com a situação. Realmente foge todos os padrões do que a gente diz, né, que a gente precisa seguir, dos padrões normais na nossa sociedade. Então, realmente, uma pessoa capaz de fazer isso é uma pessoa doente, é uma pessoa que não é normal, e a gente não pode deixar essas coisas passarem. Nós, como sociedade, a gente precisa cobrar, não adianta a gente terceirizar, né? Deixa para as autoridades, a polícia está investigando o caso, deixa para os órgãos competentes resolverem, mas nós, como sociedade, precisamos cobrar, precisamos estar incomodados com isso tudo, a gente precisa realmente fazer alguma coisa. A gente não pode deixar as coisas acontecerem, a gente não pode deixar isso tudo que está à nossa volta acontecendo e não fazer nada. Então, que esse assunto da Belinha seja um assunto que hoje faça parte realmente de um período do nosso dia para que a gente venha refletir como está a nossa humanidade, que caminho a gente está tomando, né? O que está acontecendo com a cabeça das pessoas. Então, hoje, a gente vai passar agora, acho que o Michel está no ponto lá, eu quero agradecer a equipe do Jornal Panorama, que autorizou a exibição da matéria aqui, para a gente ter mais informações sobre o caso, sobre o assunto. E também agradecer a Luciana Fortunato, que ontem a gente conversou bastante, ela me informou de alguns detalhes sobre a questão, e a gente vai rodar aí a matéria e já a gente volta. A maldade com a qual a cadela Belinha foi atacada não tem explicação. Ela chegou na clínica veterinária com 40% da pele de seu corpo cortada, a orelha dilacerada, perdendo muito sangue e com um quadro de infecção, pelo tempo que levou para ser atendida. Um crime de maus tratos que chocou a coordenadora de bem-estar animal, que fez o socorro. Foi uma situação que eu nunca me deparei na vida, eu nunca imaginei que o ser humano fosse capaz de uma atrocidade dessa, escalpelar um ser vivo, né? A gente sabe que os serial killers na Inglaterra tem um trabalho com isso. Quando criança, normalmente, eles maltratavam animais, né? E isso preocupa a gente, porque independente de quem fez, né? É uma pessoa com propensão a sadismo, é uma pessoa psicopata. Infelizmente, aquela pobre cadelinha passou por um sofrimento que ela não pode dizer quem foi. É uma pena que os animais não falem, porque isso aí ia ser muito esclarecedor, né?
O caso da cadela Belinha está sendo acompanhada de perto pela Coordenadoria de Bem-Estar Animal. Um registro foi feito na 105ª Delegacia de Polícia do Retiro. A cadela faz parte dos 17 cães que estão em uma residência no bairro Duarte da Silveira. Após uma questão familiar, o local está sem moradores, mas a responsável pelos cães busca donos e lares temporários para que a casa possa ser entregue. O caso de Belinha está sendo investigado. Nós temos vários casos fortes de maus tratos, muitas coisas sérias, mas este caso superou todas as expectativas que eu pudesse ter de atrocidade. Ele surpreendeu até o próprio delegado de polícia, uma amiga defensora pública que trabalhou na área criminal por 14 anos. Nunca ninguém viu um fato tão grotesco com um animal vivo. De acordo com a lei, maus tratos é considerado crime, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano. E, em caso de morte do animal, a pena pode ser dobrada. Em 2014, outro caso que aconteceu na cidade não ficou impune. Aqui em Petrópolis, ano passado, nós tivemos um caso foi o primeiro caso de uma pessoa condenada à prisão por maus tratos. Esperemos que esse caso, que eu considero muito pior, ele também tem uma punição exemplar. Belinha pode ser considerada uma guerreira. Após a cirurgia, ela está lutando para sobreviver. Mesmo machucada e com muitas dores, ela ainda teve força para abanar o rabinho para a nossa equipe. Toda ajuda para ela será bem-vinda. Gente, como o ser humano tem coragem de fazer uma coisa dessa? Não há possibilidade alguma de isso ser proveniente de uma briga de cães. Então, ela agora tem uma dificuldade no próprio aquecimento corporal, ela está num colchonete térmico para poder manter essa temperatura, ela está com princípio de infecção, pelo tempo que ela levou para ser socorrida, ela perdeu muito sangue, teve hemorragia. Vamos rezar para ela sair dessa bem, se Deus quiser. Infelizmente, a Belinha não saiu dessa, ela veio a falecer, como a gente falou aqui no iniciozinho do programa. E fica isso, né, gente? Infelizmente, o que a gente precisa agora é ter consciência, se conscientizar e que cada um se sinta responsável pela nossa sociedade, que a gente possa realmente tentar modificar, que não venham a acontecer novos casos como esse, né? Que a gente possa cobrar justiça, o trabalho está sendo muito bem feito, a gente sabe que a delegacia está se empenhando no caso, mas nós, enquanto cidadãos, enquanto sociedade, que a gente sempre faça a nossa parte também, que a gente venha a ter a nossa consciência do que está acontecendo à nossa volta, que estejamos atentos a esse mundo que a gente está vivendo e que a gente possa realmente tentar fazer a diferença a cada dia. Isso é saber viver, né? Agora a gente vai para um rápido comercial e na volta a gente vai falar sobre adoção responsável. Não sai daí não, voltamos já. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos.
uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10, Viatec Cable, e hoje a gente falando um pouquinho do oposto do que a gente sempre fala aqui, né? Hoje a gente está falando sobre a crueldade, a gente está falando sobre a maldade, né? Do quanto o ser humano é capaz de fazer uma maldade dessa. A gente sabe que é uma minoria, mas por ser uma minoria a gente fica tão apavorado quando a gente vê um caso como esse que aconteceu com a Belinha, que veio a falecer ontem, uma guerreira, porque resistiu, conseguiu passar pela cirurgia, mas infelizmente não conseguiu se restabelecer. E a gente vai falar hoje, a gente vai conversar hoje com a Natália do Ludolf, lá da Pet Amado, que ela vai falar um pouquinho sobre essa questão da adoção responsável, né? O quanto é importante a gente ter consciência do cuidado que precisamos ter com os animais, do quanto é um ato, não adianta você pegar um bichinho hoje, amanhã você falar, eu não quero mais, como se fosse um objeto, porque não é. A gente sempre fala isso aqui no programa, mas é importante a gente ressaltar isso, a gente observar o que está acontecendo à nossa volta. Às vezes você está vendo um bichinho sendo maltratado, denuncie, faça a sua parte, fale, né? Faça alguma coisa, sinta-se responsável também pelas coisas que estão acontecendo à sua volta, e não somente pelos nossos atos, né? A gente, enquanto cidadão, a gente também é responsável pela nossa sociedade, não é isso, Natália? Bom dia. Bom dia, Carol. Tudo bem? Tudo jóia. Natália, né, infelizmente, como a gente falou, vamos falar hoje da adoção responsável, mas essa questão que aconteceu ontem com a Belinha, de que serviu isso tudo? De uma maneira ruim, de uma maneira trágica, de uma maneira triste, que eu tenho certeza que todas as pessoas se sensibilizaram. Eu vi várias manifestações no Facebook ontem, eu vi várias pessoas falando sobre o caso ontem, e algumas pessoas a gente conversou em box, várias pessoas que trabalham também com os animais, em que isso pode ser utilizado beneficamente, em que a gente pode transformar isso como conscientização para a nossa população. Eu acho que a maior lição que a Belinha deixou aí pra gente foi justamente essa conscientização, né? Porque a gente viu muita gente unida, tem muita gente querendo ajudar, aqueles 17 cães que ainda ficaram na casa, né? A gente mesmo tem recebido pedidos de orientação, né, para oferecer lar temporário. Tem clientes nossos se mobilizando, querendo abrir as portas da casa em caráter temporário, né, para ajudar. Então, eu acho que juntos a gente é muito mais forte, né? Então a gente consegue mover a mídia, consegue a justiça, né? A gente consegue alcançar de uma certa forma a justiça, né? Porque hoje ainda é muito falha em questão aos maus tratos aos animais, né? A gente vê muita coisa passando aí em branco, muita gente impune, né? E eu acho que a Belinha deixou essa lição para a gente, que a gente não pode fechar os olhos, né? É um assunto muito triste de se falar, mas que a gente tem que falar o máximo que a gente puder, né? Ninguém gosta de ver uma foto, ninguém gosta de assistir aquilo que a gente assistiu, né? Dói o coração de todo mundo que ama e respeita, né, os animais, mas é importante. Né? É importante porque agora é a hora de todo mundo se unir e ajudar aqueles animais que ficaram naquela casa. De alguma forma, a gente sempre tem como ajudar. A gente acha que não tem espaço, mas você pode procurar alguém, né? Você pode ver alguém da família, você pode ajudar doando uma ração ou alguma consulta no veterinário. Então, sempre existe uma forma de ajudar, né? E eu acho que o recado que a Belinha deixa para a gente é esse aí, é para a gente se unir nessa causa. Petrópolis está tendo muito caso de maus tratos. Cada vez parece, a intenção era ser menor, mas é cada vez maior, né? A gente cada vez sabe de mais coisa horrível. Então, a gente tem que se unir, a gente tem que denunciar, não pode se calar, não pode ter medo. Muita gente vem para a gente falar, a gente fala, tem que denunciar, junta foto, vai na delegacia, vai no núcleo de bem-estar animal, na doutora Rosana. Ah, mas eu não quero, porque o vizinho é isso, o vizinho é aquilo, vai ficar mal para mim, eu tenho medo. Então, tem que ser forte, né? A gente está sendo, quando você é testemunha de um crime, você tem que levar isso adiante, tem que ter força e fazer isso, porque se ninguém fizer, esses crimes vão continuar acontecendo, né?
É verdade. E uma outra questão também, a gente, como a Natália falou aqui, que trabalha com isso, então ela acaba sabendo de várias situações, várias coisas relacionadas aos animais. Esse crime foi chocante, né? Porque foi uma coisa assim tão absurda que realmente chocou todo mundo. Todas as pessoas comentando, falando e compartilhando foto e se sensibilizando para ajudar. Mas a gente vê maus tratos não só esse tipo de coisa, né? Claro que isso é uma coisa bizarra, mas a gente também vê outros tipos de maus tratos, né? A pessoa não alimentar o bicho, a pessoa deixar o bicho, de repente, vivendo preso. A gente, né, várias pessoas relatam isso. Às vezes um bichinho fica lá numa cordinha, preso num espaço muito pequeno, em que ele não consegue fazer nada. Então, quer dizer, isso é maltratar o animal. Sim. Será que a gente ficaria preso num quadradinho? Então, assim, a gente precisa ter consciência do que é maltratar um animal, porque é um crime, né? Existe aí a lei e é um crime. A gente precisa fazer valer essa lei, né? Porque os animais não falam, como a doutora Rosana falou na reportagem, né? Então a gente precisa fazer por eles. É isso aí. Esses dias mesmo eu vi o apelo de uma protetora, a Rosilene, da Turma do Peludo, de um cachorro que vive acorrentado dentro de um buraco na terra. Cavaram um buraco e ali ele vive. E todo mundo falando que aquele cachorro tinha que sair de lá, não podia, ele tinha que ir para uma hospedagem, um lar temporário. Só que a dona não quer doar o cachorro, ela gosta do cachorro. Só que a forma dela cuidar dele é essa, foi assim que ela aprendeu. Não sei, a gente não está aqui para julgar nem criticar ninguém, a gente quer ajudar, né? Então, às vezes você vê uma situação dessas, você já logo quer criticar, quer bater, quer brigar. E às vezes você chegar lá e oferecer, olha, vamos tentar comprar uma casinha para ele, vamos tentar, de repente, conseguir tela para telar isso aqui, para ele poder ficar solto, eu te ajudo com ração. Conversar com a pessoa. As pessoas se armam, né, demais, sabe, Carol? Se armam. Você vê no Facebook, as críticas são assim absurdas, as pessoas indignadas. Eu entendo a raiva, eu entendo, né, esses sentimentos ruins, porque a gente está lidando com criaturas que realmente não sabem falar, não sabem se proteger, né? Mas existem formas de ajudar que a gente faz por amor, né? Não movida a ódio, né? Então, é chegar e como você tem um vizinho assim, às vezes ele não sabe que manter o animal acorrentado configura maus tratos, né? E configura, está lá na lei. Você não pode privar o animal de se movimentar, né? Então, chega, mostra a lei, conversa. Às vezes, você conversando, você consegue mudar a atitude dessa pessoa. Ao invés de sair disparando, né, crítica enfim, ser movido pela raiva mesmo, eu acho que às vezes não adianta muito, né? Então, às vezes, uma simples conversa, uma simples iniciativa de, poxa, eu vou te doar uma casinha, qualquer coisa que seja para ajudar, eu acho que é muito mais válido do que esse bombardeio de crítica, de postar na internet, e às vezes não surte efeito nenhum, né? Então, assim, a gente precisa agora, os animais precisam de pessoas de atitude, né? Que tenham iniciativa para fazer alguma coisa. A Pet Amado não é um órgão de proteção animal, a gente faz a nossa parte por conta própria, as veterinárias, meus funcionários, eu, né? Mas a gente recebe pedidos de ajuda assim, diários. As pessoas, está acontecendo isso, está batendo, está acorrentando, está não sei o quê. A gente não tem como se locomover para todos esses lugares para fazer alguma coisa, né? Mas se cada um, ao invés de ficar esse tempo todo só na internet, for lá e fazer alguma coisa, já pode mudar a história desse animal, né? Ontem mesmo eu recebi o pedido de ajuda de uma pessoa, de um bichinho que fica acorrentado numa casinha, assim, ele pisa nas próprias fezes, na própria urina, o pelo está horrível. E aí, eu já, bem desmotivada, eu falei, tenta conseguir umas fotos, anota o endereço, vai na delegacia, vai no núcleo de bem-estar animal, procura fazer isso. Mas eu já estava, assim, desmotivada, achando que não vai fazer, sabe? E a pessoa falou, eu vou fazer, eu vou a fundo nessa história, me mandou já um monte de fotos, sabe, para eu ajudar também. E já foi na delegacia, já prestou lá a queixa dela, já entrou em contato com a doutora Rosana. Então, hoje, a gente precisa de pessoas assim, com atitude, porque isso sim ajuda, né? Com certeza, e isso é tentar solucionar, e não movido ao ódio, Exatamente, né? Mas para que aquilo seja solucionado, para que aquele animal não venha sofrer. Porque senão acaba que o animal, que é quem mais precisa,
fica deixado de Continua lado, naquela porque fica situação. tanta discussão, tanto bate-papo, e o animal tá lá, ninguém fez nada por ele, entendeu? É verdade. É complicado. Então, a gente tem que ter iniciativa, tem que ter atitude, não ficar dependendo. As protetoras, elas não são deuses, né? Elas não têm como estar presente em todos os lugares. Elas fazem um trabalho maravilhoso na nossa cidade. Eu sou amiga pessoal de muitas delas. A gente está sempre fazendo evento lá na PET e elas fazem um trabalho muito digno. Só que elas não dão conta de tanto pedido. Então, as pessoas têm que começar a se mobilizar e parar de depender da proteção, parar de depender dos veterinários e começar a buscar ajuda. A gente sempre, quando a gente quer, a gente consegue ajuda. Né? A gente tem vários casos lá de animais que chegam feridos por maus tratos ou animal de rua que é atropelado. Enfim, as pessoas se mobilizam e conseguem. Não, eu vou ajudar um pouquinho. Meus próprios clientes, eu quero deixar tanto para o cachorro que está aí com vocês, entendeu? Porque fica sabendo e nem conhece quem está ajudando, mas quer ajudar o bicho. Né? Então, a gente, unido, a gente consegue ajuda, a gente consegue apoio para esses animais, né? Com certeza. E falando desse assunto, né, trazendo essa temática, essa questão devido ao ocorrido, a gente vem falar também da feira de adoção, a gente vem falar da adoção responsável, do quanto é importante as pessoas terem essa consciência toda de como cuidar do bichinho. Às vezes a pessoa não sabe, nunca teve um bicho, não sabe como fazer, não sabe nem se tem estrutura. Porque às vezes a pessoa pega um cachorro de grande porte e mora num local onde tem um espaço muito pequeno. Sim, e aí depois, quando ela vê o dia a dia do animal, ela fala, não vai dar certo, ele vai pular, esse portão é baixo para ele. Então, toda essa estrutura ela tem que ser pensada antes da adoção, né, Natália? É isso aí. A gente sempre fala que tem muita gente que resgata gatinhos, por exemplo, né? Um monte de filhotinho de gato. E aí sai doando, porque tem que doar. Mas, às vezes, não é por aí. Às vezes, você pedir uma orientação já vai estar ajudando, você já está contribuindo para fazer uma adoção consciente, né? Primeiro, tenta conseguir uma castração, né? A gente tem aí as clínicas que fazem castração popular, tem agora o castramóvel, tem as protetoras que também ajudam nas castrações. Então, se você resgatou um monte de gatinho, tenta doar esse gatinho castrado, né? Tenta conseguir. Às vezes a pessoa não tem condição, mas tenta conseguir uma ajuda. Então, já começa daí. Essa diferença já é a partir daí, né? Lá nas nossas feiras, por exemplo, agora vai ser com o projeto Pro Patinhos. Os bichinhos só são doados castrados. Os que são filhotinhos têm a castração garantida mais para frente, com vacina em dia, todos super saudáveis. Então, elas fazem um trabalho todo antes para poder colocar esses animais para adoção. E no dia elas fazem uma entrevista muito bacana, elas visitam a casa da pessoa, tudo porque é exatamente isso. Às vezes a pessoa não sabe, ela vai na emoção, na empolgação, né? E às vezes não é aquilo, não é. Às vezes a pessoa tem criança, aquele animal não se dá bem com criança, às vezes não tem o espaço adequado e acha que tem. Então as protetoras estão aí para isso, para orientar. Por isso elas fazem a visita. Tem gente que não gosta, mas é o principal desse processo de adoção, porque elas conhecem os animais delas, né, e sabem o perfil deles, vão saber o perfil da pessoa que está adotando, né? Então, é importante, quando você estiver doando um animal, quando você for adotar, buscar uma orientação com um veterinário ou com um protetor, porque é bem bacana, né? Para ser realmente uma adoção consciente, né? E aí acaba evitando casos, como já inclusive já relataram aqui para mim no programa, da pessoa pegar, ficar um período com o animal e falar, olha, não tem como ficar. Isso e devolve acontece como se fosse bastante. normal, né? O bichinho se apega, ele gosta, ele vai gostar desse, principalmente se for cachorro, né? Cachorro se apega, se bem que gato também, mas é que o cachorro ele fica até depressivo se você Fica. Não, modificar o lar, que né? normalmente são animais que já passaram por uma história ruim, De que trauma. já tem um trauma. Aí se apegam à família, né? Pegam todo o amor, todo o carinho, e aí tem que ser de novo devolvido. Então, realmente, é muito traumatizante. Por isso que a pessoa tem que pensar muito, porque é para a vida inteira, né? O animal, ele fica doente, ele vai gerar custo, ele requer toda a responsabilidade que uma criança tem, vamos dizer assim, né? É ração, é medicamento, é remedinho de verme. Então, não adianta você chegar lá, eu quero esse, que lindo, e levar para casa, que não é assim. Você tem que pensar muito, porque é para a vida toda. É assim que a gente espera que seja em todas as doações que a gente faz, né? Que seja para sempre. Verdade. Uma outra coisa que eu acho interessante é o fator amor, né? Às vezes a pessoa ela quer muito
adotar um cachorro, um gato, mas ela quer adotar e ela já quer estipular a raça, né? Ah, eu quero raça tal, vamos supor, eu quero um labrador. Eu tenho um sonho, se um dia eu tiver uma casa muito grande, está um pouquinho distante de acontecer, mas se um dia eu tiver uma casa muito grande, com um quintal gigante, eu tenho um sonho de ter um casal de labrador. Mas isso é uma coisa, assim, bem mais para frente. Mas, assim, quando a pessoa ela pretende adotar, muito além do que a raça, muito além se é o pitbull que você queria, se é o poodle, se é o pincher, e aí vem outras várias raças, ela tem que ver também esse fator amor, né? Porque quando a gente ama, não tem raça, não tem cor, não tem nada disso. A gente, por exemplo, esses cachorrinhos que ainda estão lá para serem acolhidos até terem um lar definitivo. Então, são 16 ou 17 cães. Não sei se, atualizando aí a informação, já tem alguns, né, com a questão da Belinha, esses cachorros acabaram sendo mais divulgados, né? Ontem as pessoas ficaram sabendo da existência deles, então, de repente, alguns já foram até adotados. Mas vamos dizer aqui que esses 16 cachorros já são cachorros, de repente, adultos. Então, gera um pouquinho mais de dificuldade, né, Natália? Gera sim. As pessoas procuram muito filhote, né? Os cães adultos são bem difíceis de ser adultos. Não são impossíveis. A gente já fez uma feira só de adulto, com o Irmão Animal, e foi bem bacana. A gente conseguiu bastante adoção, mas com certeza é mais difícil. As pessoas procuram filhote. Só que um adulto, Carol, ele já está educado. Né? O filhote você tem todo aquele... É maravilhoso, mas para as pessoas que têm tempo para isso. A pessoa que não tem tempo, que trabalha, a gente sempre aconselha a adotar um adulto, porque ele já está educado, né? Ele não tem mais aquele processo todo de vacinação, de roer as coisas, de fazer xixi dentro de casa. Normalmente esses bichinhos já estão educados porque vivem em hospedagem, então eles já se condicionaram, né, a viver daquela forma. E dá muito menos trabalho, o amor é o mesmo que o de um filhote. E realmente, adotar é um ato de amor, então a gente não escolhe, né? Absolutamente nada contra quem tenha cão de raça, eu tenho. Sim, igual eu estou dizendo, eu tenho um sonho. Mas realmente adotar é amor, e amor a gente não escolhe, né? A gente não escolhe por quem a gente se apaixona, a gente não escolhe quem a gente ama, é do coração mesmo. Então é isso, quando você for adotar, vai disposto a ver o brilho no olhar daquele cachorro que está te olhando, né? Os meus adotados foram casos que eu olhei e falei, esse agora tem que ser meu, não interessa, ele vai ser meu, e vou lá e esse é meu. Então, assim, a gratidão deles, o olhar de amor deles para você, não interessa se é poodle, se é Yorkshire, se é labrador, se é SRD, o amor deles pela gente também é exatamente o mesmo, né? É verdade. E a gente não está na cabeça do bichinho para saber, mas acredito eu que um cachorro que é adotado adulto, ele vai ter um sentimento de gratidão e um entendimento dentro, né, da consciência canina muito maior, diferenciado do filhote, porque o filhote, desde pequenininho, ele já vai ter aquela vida ali, aquela rotina, aquela família, aquelas pessoas. Já o cachorro adulto, ele vai sentir uma coisa diferente, né? Vamos supor, eram 20 cachorros tratados num ambiente, numa hospedagem, por exemplo. E aí ele passa a ter uma casa que ele é o reizinho da casa. Então, isso é diferente para o bicho também, sim, né? Eu sei disso por experiência própria, que eu tenho os meus que estão comigo desde filhotinho e os que eu adotei já adultos. Os que eu já adotei adultos, você faz um movimento brusco, assim, tem uma que está comigo tem 6 meses. Você faz um movimento brusco, ela sai correndo. Eu fico, filha, vem aqui, eu não vou te fazer nada, calma. Os outros, você pode levantar um cabo de vassoura que ele vai continuar te olhando assim e não vai fazer nada. Mas essas, você tem que tomar cuidado com tudo, né? Assim, ela tem muito medo de homem, da figura masculina. Sabe-se lá o que ela passou, né? Então, assim, meu marido, por exemplo, chega perto dela, ela já está lá do outro lado. Então, até adquirir essa confiança... Até ela ter a confiança de chegar perto. É um doce, é um amor, mas você tem que ir bem com calma, porque... E já os que estão comigo desde filhote, não, tudo é festa, porque eles sabem que não vão ser maltratados. Então, você pode passar com vassoura, passar com eles não sabem nem o que é ser maltratado. Porque eles continuam numa boa, dormindo, fazendo o que estão fazendo, né? Então, a maioria desses adultos tem traumas, né? Mas que a gente, assim, eu tenho outros que estão comigo há mais tempo e superaram esse trauma, hoje em dia vivem super felizes. Então é muito gostoso você ver que você conseguiu proporcionar isso para o bichinho, né? Não tem nada melhor.
Com certeza. E a feira vai ser realizada em parceria, né, com o projeto Pro Patinhas. Isso E vai ser realizada no dia 23, no próximo sábado, né? No outro sábado, dia 23, das 10 até as 17 horas. Essa feira vai ter só filhotinho, porque as meninas resgataram uma cadela com uma ninhada enorme. Então, os filhotinhos já com vacina garantida, castração garantida. Quem quiser adotar, a gente pede para levar comprovante de residência, carteira de identidade, e tem que ser maior de idade e aceitar passar por essa entrevista e essa visita que as meninas fazem. Com certeza. E tem gatinho também? Essa vez vai ser só cachorrinho, porque elas estão realmente ajudando uma casa, uma cadelinha que realmente precisa muito. Então, em princípio, às vezes já apareceu algum gatinho Pinta até lá um lá. gatinho. Eu adoro gatinho. Eu gosto de cachorro também, mas se bem que eu não posso mais nenhum, senão me botam para fora de casa. Eu só 2 lá, já tá de bom tamanho. Mas então vai ser no dia 23, lá na Pet Amado, é a Rua Mosela, número 965, tá? A gente espera todo mundo, mesmo que não seja para adotar. Vai lá prestigiar o grupo, elas vão estar vendendo a camisa do grupo, a camisa linda, que serve para ajudar os bichinhos também. Enfim, prestigiar mesmo, dar uma força, né? Você pode até se tornar um voluntário, e lá você pode saber como, né? Então, a gente espera todo mundo lá. Obrigada, Natália. Eu que agradeço mais uma E aí, vez, uma cara. boa feira. Que Obrigada. o pessoal realmente apareça lá com vontade de Com cuidar e certeza. de amar os bichinhos. Tá bom, obrigada, cara. E agora a gente vai para um rápido comercial e já a gente volta. Vamos falar da saúde do idoso, saúde da terceira idade. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231 0489. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Casa Escola Três Ursinhos. Aqui você encontra um ambiente acolhedor para a criançada, com atividades adicionais que vão contribuir com o desenvolvimento do seu filho. Uma equipe pedagógica capacitada para atender às necessidades dos pequenos. Casa Escola Três Ursinhos, Rua Alinton Werneck, número 84. Telefone 2237-5483. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão e hoje no quadro Corpo e Saúde a gente recebe o pessoal lá da Fisiocipri. Hoje o Wellington Rodrigues está aqui com a gente para falar um pouquinho, é fisioterapeuta, né? Você que está em casa já conhece o Wellington. Ele hoje está aqui para falar para a gente um pouquinho sobre a questão da fisioterapia na terceira idade, do quanto é importante, de como faz diferença na qualidade de vida do idoso, na questão da mobilidade, na questão das dores, né? A gente vai abordar aqui vários assuntos relacionados a essa temática, não é isso, Wellington? Bom dia. Bom dia, né? Muito bom falar de saúde, hoje falando dos idosos, né? Todo mundo tem nossos idosos, tem nossa vovó, nosso vovô, e de uns tempos para cá eu venho ficando preocupado, né? Com o número crescente de pessoas que têm um idoso acamado em casa, ou tem um idoso que já está com alguma qualidade de vida afetada, né? Uma coisa que eu tenho ficado muito com medo, né, de ver os idosos é a fratura de fêmur. Tem tido um alto índice de fraturas de fêmur. E eu acho que é legal a gente conversar um pouco disso, né? Que todo mundo tem ou conhece alguém que tem um idoso em casa ou tem um idoso em casa. Nós seremos idosos do futuro, né? Então, acho que é legal passar essa coisa de melhorar a qualidade de vida dele, né? Porque não é que a gente tem um idoso em casa, tem que ser um idoso
parado, né? Não é aquele idoso que não tem mais utilidade para a sociedade, né? Muitas vezes a gente vê o idoso, às vezes, como isso, não tem utilidade para a sociedade. Mas não, ele é um idoso ativo, né? O Ministério da Saúde coloca uma coisa hoje que é envelhecimento ativo, né? A pessoa tem que envelhecer mais ativamente. E eu acho legal a gente começar a falar um pouquinho disso também hoje. Vocês já falam do idoso durante a semana com relação ao Dia de Deus, né? É verdade. Acho que complementa também. Com certeza, eu ia falar isso. A gente toda terça traz aqui pautas especiais para os idosos, que o pessoal lá do Lar São João de Deus, até mandar um abraço aqui para todo mundo, para o Heraldo e toda a equipe. Mas é realmente algo muito importante, né, Wellington? A qualidade de vida na terceira idade, quando ela é relacionada a essa questão da mobilidade, ela faz toda a diferença. Um idoso que tem um acompanhamento de um fisioterapeuta, que faz esse acompanhamento antes, até na prevenção, né, o quanto isso pode modificar positivamente nessa qualidade de vida. Tu falou uma coisa bem certa, a questão da prevenção, né? Antes de a gente querer fazer abordagem em qualquer lugar, a gente tem que evitar, né? Ninguém quer que aconteça, mas se acontecer, a gente vai para o outro lado. Mas eu vejo também os cuidados em casa, né? A questão da prevenção. Às vezes tu chega na casa de uma pessoa, às vezes eu chego para avaliar, né? É muito legal você pedir, mesmo que você não vá fazer fisioterapia, mas pede um profissional para avaliar o ambiente que aquele idoso está vivendo, né? Já começa a fisioterapia a entrar aí, não precisa ter aquele acompanhamento periódico, mas para avaliar, né? Teve uma vez que eu fui chamado para avaliar uma casa. Eu tô com o meu pai está morando comigo agora, ele morava sozinho, está morando comigo. Preciso de uma orientação. O que eu faço? Aí ele estava com Alzheimer, né? Que é uma coisa também que tem muitas famílias têm essa patologia presente na vida do idoso. E cheguei lá, a casa linda, maravilhosa, mas tapete para tudo quanto é lado, bibelô para tudo quanto é lado, tudo enfeitado. Aí veio o chato do fisioterapeuta e fala, infelizmente vai ter que dar uma reduzida nisso. Por quê? Porque é o fato de risco para o seu vovô, para a sua vovó cair. Então, já começa a observar no ambiente, se você tem um idoso em casa, se tem alguma questão de perigo para ele ali, né? Porque o idoso já tem uma fraqueza muscular estabelecida, já tem um equilíbrio, né? Já com a dificuldade, com o déficit. Então, a gente tem que estar atento a isso. Então, vamos prevenir primeiro, vamos tirar o tapete em excesso, vamos botar uma barra no banheiro, vamos, talvez, tirar o excesso de móveis na casa, né? E começar a conversar com a família. Então, acho que a família tem que ter consciência também de que você tem um idoso em casa, ele é uma pessoa que já tem suas dificuldades, e você precisa ajudar com a questão do ambiente. E muitas vezes a família não conhece isso, não tem esse toque. Às vezes eu chego o pessoal que trabalha na ambulância fala comigo assim, a gente chegou para resgatar um idoso que passou mal em casa, a gente mesmo escorregou no tapete, porque tinha tanto tapete em casa, né? E é uma coisa que tem que estar atento. Acho que uma dica para o pessoal de casa, observe se você tem um idoso em casa, se tem alguém morando com você, dá uma olhada no ambiente, se está propício, pede alguém para avaliar, a fisioterapia já começa aí, né? Só na avaliação, só não ver o que aquele idoso precisa. E claro que cada idoso tem sua particularidade, a tua idade tem particularidade, então tem que ficar de olho nisso. Com certeza. Então, o dia a dia influencia muito, né? Muito. Nessa qualidade de vida do idoso. A gente sabe que durante a nossa vida, a gente já tem problemas de postura, às vezes algum local que a gente, nosso ambiente de trabalho, você sempre fala isso, né? Às vezes a cadeira que você senta no seu trabalho não favorece o seu corpo. Então, quer dizer, ela vai te prejudicar, vai prejudicar a coluna, vai causar vícios. A gente vê aí desde a infância as crianças com problemas por conta de peso na mochila. Algumas escolas têm armários, têm essa estrutura, outras já não têm. Então, a criança carrega muito peso, material muito pesado. Isso tudo vai pesando nas nossas costas, da infância, adolescência, idade adulta, até chegar na terceira idade, né? Então, quando a gente chegar na terceira idade, a gente já está aí, vamos dizer, que sobrecarregado de todas as coisas que a gente fez de maneira errada durante a nossa vida. Aí chega a questão dos pesos que a gente pegou em excesso, a nossa postura que a gente foi aí habituando. A gente vê que alguns idosos têm uma postura fixa, ele não consegue mais retirar aquele vício, né? Às vezes a gente vê o idoso curvadinho, ele já chega a ter até uma, vamos dizer, parece que faz uma camada assim por cima do ombro, né? A gente vê muito isso. Então, isso é devido a toda essa estrutura aí da vida inteira e essa falta de prevenção? A gente, como você falou, vai somatizando tudo aquilo que a gente fez durante a vida, né? Às vezes uma má qualidade de alimentação
no futuro vai influenciar, vai ser um idoso hipertensivo, diabético, já são cuidados que a gente tem que tomar, né? A função que ele exerceu durante a vida, o trabalho talvez a vida toda sentado, carregando peso, isso somatiza. Então, isso tudo, somado também à questão fisiológica do nosso corpo tem um desgaste, né? Temos a osteoporose, né? O idoso é frequente, ao final da vida, de ter esse índice de osteoporose, principalmente as mulheres, que é um índice maior. Tem a questão do desgaste articular. Essas articulações não ficam bonitinhas a vida toda, elas vão se desgastando, vão tendo uma rigidez. O idoso vai se prostrando, vai ficando mais rígido, aquele idoso que se movimenta em bloco, ele fica todo durinho, né? Então, isso vai gerar dores para ele, a qualidade de vida vai cair também mais ainda, a inatividade também. Então, somando isso tudo, somatório da vida vai ter um peso no final. Então, a gente tem que ter mais atento ainda. Eu vejo muitas vezes tem que ter o controle da diabetes, da hipertensão, uma coisa que tem que ficar de olho. Né? Quando o idoso já está avançado, de repente tem um AVC ou tem alguma ferida que não fecha, por causa desses fatores que foram somados. Então, tem que ser observado cada particularidade de cada pessoa. Né? Se não foi a vida toda, não é agora que a gente não vai fazer mais. Tem que tomar cuidado com isso também. Eu vejo, às vezes, idosos, eu me alimentei mal a vida toda, não vai ser agora que eu vou me alimentar bem. Não é por aí. Né? Se a gente pode melhorar, vamos melhorar. Se a gente pode buscar ajuda, vamos buscar ajuda. Né? E a postura, realmente, ele toma essa postura de curvatura, né? Essa coisa... uma paciente fala assim, eu estou ficando igual uma tartaruguinha, meu filho. Toda curvada. Aí eu falo, não consigo mais manter minha postura. Eu falo, tudo bem, não consegue manter a postura, mas vamos... melhorar a tua função dos braços, melhorar a função das pernas, vamos também já trabalhar nas suas dores, vamos trabalhar em cima disso. Então, acho que tudo tem que ser observado, avaliado, para a gente poder fazer uma abordagem para melhorar essa vida, porque né, tem que aproveitar a vida. Às vezes a pessoa trabalha a vida toda, a gente tem que aproveitar os netos, né? Que o idoso tem que ser aquela pessoa que vai acompanhar os netos, às vezes ajuda em casa. Né? Quer ver um idoso, um dos maiores problemas dos idosos hoje em dia é a inatividade. Quantos idosos eu pego que têm uma vida muito ativa, de repente, por causa ou da idade avançada ou de alguma doença que apareceu, para de trabalhar, para de estudar, para de ter convívio, às vezes, social. Um idoso já tem tendência a uma depressão ou algum outro problema psicológico. Isso aí vai dificultando. Né? Já vi idosos com síndrome do pânico, porque depois de tanto ter convívio, parou de repente e ficou com medo de voltar para a rua. Porque o pessoal me vê ativo e de repente eu não vou estar mais, né? Então a gente tem que tomar cuidado, botar esse idoso no meio social também, né? Às vezes o filho sai e fala assim, eu vou sair, e o pai fica em casa sozinho. Não, leva o pai, vamos sair, vamos passear com o papai, não sei. Hoje eu vejo na cidade, né, as academias da terceira idade, é um ambiente legal. Que funcionam, né? A galera usa mesmo. Eu vejo um pouquinho de dificuldade, que acho que falta um pouquinho de orientação às vezes, né? Fica muito solto, às vezes é um risco. Mas se você tem uma pessoa para acompanhar, vai com o idoso lá, faz alguma atividade, volta. Vamos não deixar esse idoso se sentir inútil, porque ele não é. Né? Se estamos aqui hoje, né, eu e você, é por causa de algum idoso atrás que esteve presente na nossa vida. Com certeza. Com certeza. E essa questão a gente falou um pouquinho da prevenção, né, de como é importante a gente ter essa estrutura aí preventiva, cuidar do ambiente que o nosso idoso vive, também já pensar nas nossas crianças, porque, consequentemente, daqui a longos anos serão também idosas, estarão também na terceira idade, então a gente pensar nisso tudo. Tem a questão genética, né, Wellington, que às vezes a pessoa tem uma estrutura que realmente você olha ali a mãe, a avó e a filha, elas têm uma postura parecida. Então, isso pode também ser uma predisposição genética, né, que pode vir a ser corrigida ou melhorada, amenizada com a fisioterapia? Essa questão genética, o nome já diz, não tem alteração. Né? Mas se a gente sabe que tem essa predisposição, né, a gente já pode intervir. A gente vê alguns fatores, por exemplo, se a família toda foi hipertensa, né? Se a família toda foi diabética, se a família toda teve problemas articulares, uma artrite reumatoide, ou talvez até câncer, né? A gente tem que observar esse histórico e já tem que, né, direcionar. Né? Eu falo muito dos homens, às vezes, da questão da próstata, né? Que às vezes é uma coisa... Já teve um fator antigo, o câncer de próstata. Então, se eu tenho um pai que está envelhecendo, como filho, tenho que me posicionar e convencer a ter um cuidado a mais disso. Mas eu não tenho ainda. Não tem, mas a gente não sabe.
Então, a gente tem que observar toda essa questão histórica familiar, né? Às vezes uma artrite reumatoide, alguns fatores que têm uma influência genética, né? As mulheres, o câncer de mama, né? E a fisioterapia vai se incluir alguma coisa dessa, tanto também no caso de orientação, mesmo não sendo a área específica dela, mas você pode orientar, procurar um outro meio, né? Se já tem problemas articulares de ação predispostos, então vamos fazer o quê? Vamos começar um trabalho preventivo, uma atividade semanal, focado para isso, para no futuro isso não ter um cumulativo maior, né? Se eu tenho um problema que eu tenho um Alzheimer, um Parkinson bem antecedente, então vamos começar a trabalhar minha memória, vamos trabalhar minha coordenação motora, né? Eu brinco muito, vejo que não tenha nada, vamos procurar uma atividade, né? Tu vês hoje, eu acho muito bonitinho o idoso que vai para dança de salão, né? É uma atividade que ele está procurando. Com certeza. Né? Mesmo que não seja uma atividade assim, de fisioterapia, uma coisa, mas você já pode orientar ele a fazer uma atividade. Eu oriento muito meus pacientes a fazerem pilates. Ah, minha mãe está bem. Mas vamos começar, né? Porque antes de começar, a gente já adentrou naquilo ali. E depois vai ser, mesmo que tenha aquele problema, vai ser um problema que vai ser amenizado. Uhum. Né? Se eu tenho um idoso, às vezes, que foi fumante a vida toda, vamos fazer um trabalho respiratório, para no final da vida isso não ser cumulativo, né? E ter que ter um trabalho que precisar internar, alguma coisa assim. Então, acho que tudo tem que ser observado e a gente tem que realmente ter atenção. Eu digo muita atenção pelos filhos, né? A gente vê muitos filhos, às vezes, deixando de lado, né? Às vezes, o nosso dia a dia, nosso corre-corre, impede, às vezes, a gente observar quem está perto da gente. A gente falou dos cachorrinhos agora, que também são membros da nossa família. Acho que os idosos, tudo que está perto da gente tem que observar. A gente pode deixar a rotina, deixar levar todo esse ambiente e só perceber depois quando é tarde. É verdade, a gente tem que adequar aí o nosso dia a dia para caber todo mundo, né? E a questão do prazer relacionado à fisioterapia e à terceira idade. O idoso, ele pode encontrar na fisioterapia uma atividade prazerosa, como você falou do Pilates, e transformar isso em um hábito saudável para a vida dele, né? Por exemplo, você leva o seu idoso, você leva o seu vovô, a sua vovó, para fazer fisioterapia, para fazer Pilates, e aí ele vai realmente ter uma atividade prazerosa. E isso pode ocasionar a vontade dele de repente, fazer uma dança de salão, de repente, estar em um grupo, né, de pessoas da mesma idade, como diz a Silvana Coelho aqui, as pessoas da feliz idade. Então, assim, isso estimula também essa pessoa que está na terceira idade, né? Sim, sim, porque se eu tenho um idoso que já está sofrendo de alguma doença, ele vai estar limitado a algumas atividades. Então, se eu incluir talvez em algum tipo de fisioterapia focado para a doença que ele tem, ele vai começar a ter uma melhora, né? Ou pelo menos vai manter, né? Quando às vezes algumas patologias são difíceis de ter uma evolução, mas a gente tem um retardo, né, dessa patologia, dessa doença. Então, se eu consigo já começar a trabalhar isso e tiro esse fator limitante, para ele já vai ser ótimo. Gente, eu não conseguia descer uns degraus. Agora eu estou conseguindo. A partir desse momento, é um simples degrau, mas é o degrau que lhe impedia dele pegar um ônibus, dele entrar no carro com o filho, dele descer o prédio para ir para uma outra atividade, fazer a comprinha dele. Era um simples degrau, mas olha só a extensão que isso virou, né? Então, a gente tem que botar esse idoso na rua, né? Socializar, essa questão social é muito importante. Imagina você, que trabalha aqui com o público, né, durante a sua vida toda, e de repente você fica só em casa. Impossível, às vezes, a pessoa não deprimir, não sentir, né? Não deprimir. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, e essa questão do Pilates, eu brinco muito que, às vezes, o tratamento já começa quando a pessoa chega na recepção. Né? Porque aí a secretária já começa a conversar com ele, aí chega a colega que faz Pilates junto, começa a conversar, né? Aí, às vezes, eu até brinco, às vezes o idoso está marcado para 1 hora, está 3 horas, vamos supor, ele chega 2h30, 2 horas, 1 hora de antecedência. É porque ele quer estar ali, quer conversar, ele já fez um novo vínculo ali, é a atividade dele ali. Então, essa ambientação também social é ótima, né? Isso já faz parte da saúde dele, da saúde psicológica, né? Então, é legal você tirar essas barreiras e mostrar para o idoso, não, o senhor não está inútil, o senhor não está velho, o senhor está na idade de aproveitar tudo que você pode. O senhor não tem mais trabalho, não tem mais compromisso, vamos aproveitar cada minuto, né? Vamos ter força, vamos criar mais força. Qualidade de vida, né? Você não está limitado, né? Começa já o trabalho na cabeça do idoso.
Com certeza. Queria te agradecer aqui mais uma vez com a gente, mandar um abraço para toda aquela equipe maravilhosa que dá vontade de chegar. Não precisa estar na terceira idade, não precisa ser idoso, não. Todo mundo tem vontade de chegar cedo naquela clínica ou de sair depois do horário, que fica no bate-papo, né? Todo mundo trabalha muito, mas a galera lá é muito alegre, muito feliz. Eu adoro a Fisiocip, sou suspeita. Já fiz Pilates com você, né, Wellington? Então, eu sou uma pessoa, né? Não abre esse parênteses aqui no programa, não. Mas é muito bacana, realmente, fazer uma atividade dá um vigor para a gente, dá uma alegria muito grande, porque, às vezes, o ser idoso não é ser velho, né? O ser velho, você pode ter 20, 30, você pode ter 15, a velhice está na nossa cabeça. Então, quanto mais saúde a gente tem, melhor a nossa qualidade de vida e melhor a gente vive os nossos dias com as pessoas que a gente ama e com as pessoas que estão à nossa volta. Obrigada, Wellington, mais uma semana aqui com a gente. Obrigado a você, Bom Carol. final Obrigado de a todo semana. mundo. Bom dia para todos. Né? E sejam bem-vindos à nossa clínica lá. A gente está aqui para ajudar toda a família. Né? Até o cachorrinho, se puder ir lá também, a gente acolhe também. Tá certo. E agora a gente vai para um rápido comercial e já a gente volta. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocip criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocip, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Estamos de volta com Saber Viver e eu voltei para mandar um super beijo para você que nos assistiu. Tem reprise do nosso programa sabadão às 9 horas da manhã e a gente volta na segunda-feira. Um excelente final de semana, muita coisa boa, que você consiga aí estar perto das pessoas que você ama e curtir um momento também aí com a sua consciência, pensando e refletindo sobre como está a sua vida, tá bom? A gente tem encontro marcado ao vivo na segunda-feira. Beijo grande e até lá. Tchau, tchau.